e vou dizer que todos convivem em volta à sociedade, expulsos da PM, com seus trabalhos, formados em faculdades, e que eles são tratados com muita dignidade. Esse é o sistema, já que nós adotamos pena privativa de liberdade, com o qual eu concordo e acho que tem que haver. Tá? Agora, o que eu não concordo é fazer um depósito de gente, que também não adianta colocar menor ou maior, porque realmente não vai resolver. E tem outros que deveriam receber prisão perpétua, porque são incapazes de conviver em sociedade. Com isso eu estou dizendo que eu sou contrária à pena de morte, mas independe da idade, porque grandes crimes, grandes atrocidades, são, aliás, outro dia nós tivemos aqui com por favor, um estudante. Não, o pai da Liana, menina, que é contra a redução da maioridade. Mas ele é a favor da prisão perpétua, entre aspas, prisão perpétua, para o menor que não tem condições de conviver em sociedade. Ele, em outras palavras, está dizendo isso. Ele não, uma coisa é quem tem desvio psiquiátrico, tem psicopatia, essa pessoa daí tem que ter um tratamento diferenciado. Não, e nós não temos hoje em São Mas Paulo, precisaria, não temos em lugar nenhum que trate precisaria psicopatas ter, o menores. próprio Ministério Público pode exigir que se tenha esse atendimento adequado. O pessoal lá não só da infância e juventude, mas o pessoal mesmo de direitos humanos tem que fazer isso mesmo, também acho. Reduzir a idade não seria uma forma de psicologicamente passar uma sensação de maior segurança para a sociedade? Claro, não só para a sociedade, como para o... Mas essa sensação, a lei de crimes hediondos não passou sensação nenhuma, ela aumentou a pena. Em potencial também, porque é um dos princípios fundamentais da pena. E esse princípio foi feito, não por mim, mas por Feuerbach, em 1700 e alguma coisa, que dizia assim, é o princípio da intimidação. O potencial, olha aqui, tem uma pena para você caso você pense em delinquir. É esse o princípio de intimidação. Para o outro que já delinquiu, é assim, olha amigo, desculpe, eu te afasto da sociedade, é um princípio da intimidação especial, eu te afasto da sociedade nesse momento, porque você cometeu o delito. Então presta atenção, quando você voltar a se cometer novamente o delito, você vai voltar. Mas nós temos 500 mil presos hoje no sistema penitenciário, não foram intimidados. Doutor. Eles não foram intimidados. Doutor, é pouco. 70% são jovens, então não houve intimidação com relação a isso. Não, houve a sensação de impunidade mesmo, é a sensação que passa. Depois da lei de crimes hediondos, os crimes hediondos aumentaram em mais de 300%. Não fala isso porque sempre teve, e foi o Ministério Público que quis a lei de crimes hediondos. E aprova totalmente. Depois que a lei veio, os crimes aumentaram. Aberto. Ainda haverá neste mandato no Congresso Nacional alguém que se levante e diga que tem que acabar com essa história de regime aberto e semiaberto. Tem que acabar. Preso é preso. O sistema penitenciário está falido? Tá bom. Então vai ficar, mesmo assim, o sistema penitenciário. Mas leis rigorosas, sem um sistema de polícia, um sistema penitenciário, um sistema de justiça adequado, acaba não tendo resultado. Vai morar na Argentina, então. Não tem o resultado ideal. Não tem o resultado ideal, nós vamos ver nessa bagunça que nós acaba não tendo nenhum resultado. Nós estamos numa zona, né? Vamos combinar. A Nicole está perguntando o seguinte, quais são os trâmites legais para se reduzir a maioridade penal? Bom, a maioridade penal é cláusula pétrea. Desculpa, aqui a paralisia de vez em quando deixa eu falar. Cláusula pétrea da Constituição. Deveria haver, em tese, uma moção, um plebiscito. Aí, nesse caso, eu concordo com a doutora. Cláusula pétrea. Teria que ter uma nova Assembleia Constituinte. Exatamente. E o que impede de se ter uma nova Assembleia Constituinte? Nada. É a população então, se colocar... o entendimento, inclusive, da maioria dos ministros do Supremo é exatamente esse, da própria OAB Federal, das principais instituições, inclusive do Ministério Público, da doutora. O Ministério Público é contrário, contrário à redução da idade penal. Não fala bobagem, porque o senhor é um moço inteligente. Os procuradores gerais sempre foram contrários à redução. Eu não sou contrário à redução, eu sou a favor da redução. Então, quero dizer, eu não sou... Mas a instituição Ministério Público... Doutor, eu não respondo, eu não sou procuradora geral. O próprio Conselho Nacional dos Procuradores já se disse contrário à redução. Olha, o senhor quer brincar comigo de fazer júri? Então nós vamos brincar de fazer júri. Eu não sou contrária à maioridade penal, não sou contrária à menoridade penal, não sou nada. O que eu digo para o senhor é outra coisa. Não faça jogo de palavras. O que eu estou dizendo para o senhor é o seguinte: se é cláusula pétrea e tem que ter uma Assembleia Constituinte, que tenha. E que as pessoas venham e digam a que vieram. Inclusive o pessoal do Congresso Nacional. Que diga a que veio, porque até agora eu não entendi nada. E digo mais, quem for olhar
quem foram os elegantes senhores que votaram nessa nova parte geral do Código Penal, a Lei 7.800, enfim, não lembro mais, também porque é uma droga. Das drogas? Não, uma droga... Não estou dizendo isso. Eu vou dizer o seguinte, lá tinha gente que devia estar cantando, aliás, 2 deles deviam estar cantando, outro devia, estava andando com como é que ele gravava tudo de todo mundo, entendia muito direito penal, o outro era o maior contrabandista de pedras preciosas desse país. Então é isso que nós temos, e é essa bandalheira que nós temos também. Acabaram com o direito penal. Doutor Paulo, por gentileza, o senhor está quieto hoje, doutor? Estou falou muito hoje. Atenciosamente. Então, tá bom. Nós temos aqui mais perguntas. Só quer fazer uma? Não. Nós temos aqui mais perguntas. O Fred está perguntando o seguinte: diminuindo a idade penal para 16 anos, obrigatoriamente o transformaria em maiores de idade? Isso teria consequências nas jovens de 16 anos que estariam liberadas, por exemplo, para fazer filmes eróticos, posarem nuas e etc? Sim. Eu entendo que são duas coisas diferentes. A maioridade penal e a maioridade civil. Como hoje... é hoje tratada no Código Penal. Mas hoje em dia não é crime. Não. Ele está perguntando exatamente isso. No caso da diminuição, essa seria uma das consequências, Sim. vamos dizer assim, né? Poderia ser uma das consequências. Poderia, sem dúvida aí poderia. O Neto Palma, que está aqui com a gente também, tem que tratar bandido como bandido. Loirãozinha diz o seguinte: bandido é bandido, independentemente da idade. Vem depois esse pessoal dos direitos humanos. É isso aqui, é meu amigo, Ariel. Doutor Ariel, presente, está aqui. Falando do assunto, semana passada, se estiver errado, por favor, me corrija. Existiam deputados aí que estavam querendo propor uma alteração no Estatuto de Desarmamento, etc., para que os conselheiros tutelares pudessem andar armados. Para quê? Vai ser ótimo. Eu sou totalmente contrário. Nesse aspecto eu também sou. Isso é totalmente absurdo. O Parece conselheiro que tutelar... voltado contra os conselheiros tutelares. Não, o conselheiro tutelar ele tem um papel de proteção, não de repressão. Então não cabe ao conselheiro tutelar andar armado. Eu devia ter dado uma pesquisa mesmo, qual a razão de chegar a esse ponto. Mas não, talvez porque eles frequentem alguns lugares perigosos, porque às vezes vão Corram tirar o risco menor, de vida, muitas vão tirar o vezes menor de uma boca de tráfico, qualquer tem, coisa por assim. exemplo, teve um caso que eu acompanhei lá no Pará, daquela menina que ficou na cela com homens. Exatamente. Tem. Então, lá os conselheiros tutelares, diante da omissão do próprio Defensoria, Ministério Público, Judiciário, todo mundo se omitiu. O conselheiro foi lá e denunciou, saiu na TV, foi tudo. E daí, diante disso, elas ficaram ameaçadas por todos os lados, né? Então, tiveram até que depois ingressar em programas de proteção à testemunha. Mas essa coisa de andar armado, aí eu já mas armado não resolve. Exatamente, independe da profissão. Aliás, armado não resolve. Isso é coisa de política. Queriam armar os médicos, os peritos do INSS, acho que armaram, inclusive. Não foi. Não chegava, mas eles queriam. Mas teve uma queriam proposta também, os médicos. Então, Quer dizer, o paciente vai lá buscar uma pensão, e daí ameaça o médico. Ameaça o médico dá um tiro. Ele resolve. Não, e professor, problema. então, de periferia, não digo nem de periferia, dessa moçada que está cada vez mais agressiva, até de colégios bem tradicionais e bem liberados, né, digamos assim, uma educação mais liberada também, que sofrem constrangimento dentro da sala de aula. Se até os profissionais são assassinados, os policiais, imagina uma pessoa comum como a gente que não tem o preparo adequado para reagir nessa situação. Interessante, o Fred fez o seguinte, colocou o seguinte: sou a favor do menor ficar em cadeia para menores e quando completar 18 anos deve ser imediatamente transferido para uma cadeia normal, uma cadeia para maiores. Não, é o que já acontece hoje. Hoje eles ficam em unidades de internação para adolescentes da mesma idade, da mesma faixa etária, e aí o Neto do Palma, perfil de crime cometido, e depois eles ficam até 21 anos nessa situação. O Neto Palma diz assim: as pessoas têm que ser julgadas pelo seu crime e não pela sua idade. Isso é real, por isso que eu digo que existem infrações de menor potencial ofensivo que não se colocam em nem o maior no sistema penitenciário. Ele vai responder com prestação de serviço à comunidade, pena de multa, outras coisas. Então o menor eu também acho que é isso aí mesmo. Dependendo da infração penal que ele cometer, vai para o sistema penitenciário. Dependendo da infração penal, não. Mais uma pergunta do Fred, doutor? Mais uma pergunta do Fred.
O que todos nós aqui da mesa, então, que os doutores aqui acham de alguns juízes desobedecerem à Constituição, criando o toque de recolher? Não, Eu entendo que o toque de recolher é totalmente inconstitucional. Fui autor de um parecer do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente com relação a isso. O direito de ir e vir, de estar, de ficar. E também o adolescente estar bebendo não é crime. Ele não está cometendo nenhum crime. O adulto que fornece bebida, o adulto que fornece bebida para ele comete um crime. Não, mas ele se portar de forma visivelmente embriagada é contravenção penal. É contravenção, mas ele beber simplesmente sem estar se portando pode ser até perturbação, embriagado, ele não está cometendo nenhum crime. Perturbação do sossego, tem várias. Também, dependendo do que ele estiver fazendo, mas o simples acreditar visivelmente embriagado, em público é contravenção penal. Apresentar-se em público. Mas daí então qualquer adulto pode ser recolhido. Mas não vale só para adolescente. Mas isso acontece? Acontece. Aonde? Vila Madalena. Olha, eu não sei se o pessoal consegue encontrar. Eu tenho 5.200 feitos. Eu não sei se o pessoal consegue encontrar, mas eu estava assistindo para não errar o nome, é o noticiário da Record, que começa às 6 da manhã. Balanço Geral. Balanço Geral. E tinha uma ação, aliás, uma ação desastrada, mas enfim, vamos pela intenção do Garra aqui de São Paulo, nesses postos de gasolina com loja de conveniência, buscando menores e maiores, obviamente, que estivessem cometendo ilícito penal. E a ação foi desastrada, menores fugiram de moto, maiores fugiram de moto, etc. E tal, mas estavam buscando droga, mas prendendo também os que estavam alcoolizados. Mas isso é diferente do toque de recolher que tem ocorrido em algumas cidades do interior. Interior, principalmente do Nordeste, né? Onde a polícia, em Fernandópolis também, onde a polícia indistintamente constrange adolescentes, humilha adolescentes. Então eu entendo que isso atenta contra a Constituição, contra o Estatuto da Criança. Foi deputado por juiz sob condições, por exemplo, o menor pode estar na rua, no restaurante, etc., desde que acompanhado dos responsáveis. Sim. Dos pais ou responsáveis. Sim. É que, eu não vou revelar a minha idade, mas... Com 16 anos hoje, né? 40 anos atrás, 35 anos atrás, era assim. A violência era menor. Não estou defendendo. Mas não tem imagina como eu me sentiria. Mas nesses casos não deveria ser a polícia fazendo esse trabalho. Deveria ter um serviço público, social para fazer esse trabalho. E não a polícia constrangendo, humilhando. Com isso os próprios pais perdem a competência, as atribuições deles. Mas tem muito pai e mãe que não está nem aí. Quem tem que pôr limite são os pais, não é a polícia que tem que colocar limite. Comissário de menores. Não existe mais. Não existe mais? Não. O comissário de menores, teoricamente, faria esse trabalho. Mas as prefeituras podem ter agentes sociais que podem fazer esse tipo de trabalho. Olha, a Loirãozinha coloca o seguinte: sim, filhos de juízes que ficam impunes de crimes praticados, arbitrariedade. Que existem casos de filhos de juízes, filhos de deputados, filhos de alguma coisa. Também, né? A doutora vai até discordar de mim, mas eu entendo que a nossa justiça ela é seletiva, né? O rico é tratado de uma forma, o pobre é tratado de outra, o filho do magistrado é tratado de uma forma, se o réu vai de terno e gravata, ele é tratado de doutor, de senhor, tá? E se ele vai com uma roupa comum, rasgada, daí ele é tratado que nem um lixo. Isso eu acompanho audiências que eu assisto em várias comarcas. E o senhor não faz nada por quê? Em várias comarcas. O senhor não faz nada por quê? Porque na minha promotoria, o senhor me desculpe, todos são tratados da mesma forma. E se baixar filho de juiz, filho de promotor, também.